Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um episódio, o segundo episódio do podcast Chamados para Empreender. E eu sou o Arão Rodrigo, esse é o canal Arão Rodrigo. Eu estou muito feliz, dou glória a Deus por essa oportunidade de estar falando do nome de Deus, falando desse assunto maravilhoso que me empolga muito, que é empreender, negócios, inovação. E que esse episódio traga para você revelação. A palavra de Deus, que é o nosso guia, ela é a nossa fonte, né? Nós somos inspirados pela palavra de Deus. Nada é mudado na palavra de Deus, né? De Gênesis a Apocalipse. Então, é uma palavra revelada. Mas o Espírito Santo também nos revela. Então, que esse momento aqui seja um momento de revelação para a sua vida e que você se sinta inspirado e chamado a empreender. Mas eu não poderia fazer esse episódio sozinho. Então, hoje eu estou tendo aqui a honra, a satisfação de ter uma pessoa que aceitou o convite aqui, um empreendedor, que a gente vem falar desse tema, como pensar como empreendedor, a mente do empreendedor. Então, Ivan, obrigado. Ivan Francisquini, não é isso? Ivan Francisquini, obrigado. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer lá no Centro de Inovação, não encaixou ali o nosso encontro. No ambiente, né, mas que bom, né, Ivan, assim, que você aceitou esse convite através do contato da Silvânia Manhas também. E falar aqui, só apresentar o Ivan, que ele vai falar aqui de mentalidade, das experiências dele, de fé, de estratégia como empreendedor. E ele que é o fundador do grupo IMF Brasil Telecom e tem uma jornada inspiradora. Eu tive a oportunidade de ver ali o Instagram dele, eu vi uma imagem, uma história que me marcou, que eu me sinto inspirado por aquela imagem, ele vai falar aqui. Então, Ivan, alegria ter você aqui, obrigado porque você é uma pessoa que ouviu o chamado de Deus para empreender. Amém. E você pode se apresentar melhor, né? E eu vou já te lançar uma pergunta. O que foi que te chamou primeiro? O mercado ou foi Jesus? Qual foi o primeiro que você respondeu? E independente de quem foi o primeiro, como foi que eles se encontraram depois? Fica à vontade, o microfone é seu aí, Ivan. Tá bom. Arão, obrigado. Primeiro eu queria agradecer a Deus pela oportunidade. Amém. Agradecer a ti também e a nossa amiga Silvânia, que é uma pessoa fantástica. Deus coloca no nosso caminho pessoas que são realmente significativas. Amém. E elas às vezes nem são tão presentes no nosso dia a dia, mas toda vez que elas aparecem, elas são para nos impulsionar, né? Para trazer movimentos de grande monta, grande proporção. Então a Silvana é uma amiga, um carinho excepcional por ela, uma grande mulher de Deus. E também pela oportunidade de estar aqui. Espero que nesse momento eu possa contribuir muito com a vida das pessoas que estão começando uma jornada, que estão pensando em começar uma jornada, e principalmente das pessoas que já estão na jornada pensando em desistir. Então, eu acho que esse é o foco de toda a experiência que Deus vem me forjado aí pelos anos, e estou à disposição, meu amigo, para compartilhar contigo. Mas e aí, qual foi o primeiro chamado? Foi o mercado ou foi Jesus? Quando somos adolescentes, né, a gente tem que ser muito seleto na nossa cultura, naquilo que a gente busca como objetivo, né? E eu sempre fui um cara muito inclinado a Deus, que também, pela cultura da família, conhecia um pouco de Deus, um pouco de Bíblia, um pouco de Jesus. Ouvia falar, né? Não tinha aquele... Até frequentava a igreja, ia para missa, tudo, né? Mas não tinha aquela profundidade de conhecimento. Então você fica bem superficial e não entende muito bem as coisas até o momento que... enfim, já vou concluir, mas em relação ao chamado, foi primeiro você buscar o crescimento, já ter naquela natureza. Meus amigos já jovem adolescente já diziam que eu tinha tino para comércio, para mercado, para empreender, para administrar, né? Já tinha boas pegadas e ajudei muito minha mãe também no crescimento dela. E então eu tive sim, Arão, no começo foi um objetivo voltado para crescimento profissional, né? E sim, em certo momento da minha vida eu não tive alternativa a não ser buscar Jesus para me dar a mão e me guiar e me mostrar o caminho correto que eu deveria seguir. De lá para cá, tudo muito maravilhoso. E como foi essa construção do empreendedorismo, de negócio, principalmente na área de tecnologia?
Aí você já era cristão, você já era convertido. Como foi que surgiu essa ideia, essa inovação, né? Bom, como diz em seu livro ali, nós somos imagem e semelhança do Senhor, e Ele, como Criador, nós também temos essa tendência de criar as coisas, né? Falando um pouco da parte de telecom, ela surgiu da necessidade. Então, eu sempre tive essa disposição de, em qualquer ambiente que eu estou, pretendo sair desse ambiente melhor do que eu cheguei e deixá-lo da mesma forma. Legal. Independente se a gente vai ter sucesso ou não naquilo que a gente veio fazer. Então, mesmo que eu vou para um cliente hoje que eu não consiga fechar um contrato com ele, eu tenho o meu compromisso de deixar ele melhor do que eu encontrei. Poxa. A empresa melhor, com dica, com compartilhamento de conhecimento, com uma palavra de afirmação, uma palavra de realmente compartilhar com ele alguma qualidade que ele apresentou naquele ambiente. E na parte quando eu comecei a IMF Telecom, eu já estava no ramo de agronegócio, no ramo de indústria e no ramo de mercado de ações. E eu entendi que naquele meio existia muita deficiência para comunicação, para telecomunicação, e resultando no conforto das pessoas que trabalham, tanto dos clientes como dos funcionários, né, de todo o time. Quando você tem uma internet ruim, um telefone ruim que tem uma baixa qualidade, não, deixa eu ver, quem está falando? Quem? Né? Você lembra que a gente tinha que ter 3, 4 celulares na mesa para ligar para a Vivo, que era da Vivo, para TIM, que era da TIM? Eu falei, cara, não é possível que não tenha uma solução para isso, né? E esses negócios na empresa de ações, eu tinha que, por obrigação legal, eu tinha que gravar as chamadas. Então você tinha que pegar uma linha telefônica que era analógica, aqueles par metálico, que tinha uma qualidade já muito inferior ao que tem hoje, converter isso para IP, para gerar uma gravação, depois voltar de novo para analógico, para poder atender a chamada. Eu falei, não é possível que não tem nada, né? Então eu comecei a viajar para fora do Brasil, fazer certificações, conhecer soluções de fabricantes. Fui para a Alemanha, fui para os Estados Unidos várias vezes para poder entender e comecei a trazer essas soluções para o meu negócio, para os meus negócios. E isso acabou virando um negócio principal, que foi a IMF Telecom. Hoje eu não estou mais no mercado de agro, nem de indústria, nem de ações, mas eu segui no Telecom, tanto que foi um bom resultado. E com isso a gente complementa em aprimorar a qualidade de vida das pessoas, né? Porque hoje a internet todo mundo precisa. Sim. E que se funcionar bem, melhor ainda. Né? Ivan, como é que você vê? Porque é o seguinte, ali é a ideia do livro. Gente, só aproveitando, né, o livro, gente... tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, né, dentro da minha experiência de vida na área de negócio, educação, empreendedorismo, inovação, escrever o livro Chamados para Empreender, que deu o nome para esse podcast, Como Criar Negócios com Propósito. A gente vai colocar o QR Code na tela para que você queira adquirir a versão digital do livro. Em breve vou fazer um lançamento da versão impressa. Eu enviei o digital para o Ivan e estou presenteando ele aqui agora com o físico. Beleza? Obrigado, cara, uma honra. E aí, assim, lá no livro, fala exatamente sobre isso, né? Chamados para empreender, como criar negócio com propósito. Eu vou querer dedicatória, viu? Sim. E aí, Ivan, é o seguinte, eu glorifico a Deus através do negócio. Então, Deus te deu um negócio. E aí eu digo lá no livro, ele não é o teu sócio, ele é o dono do negócio. Sim. Ele te deu para você ser mordomo, para você administrar, para abençoar pessoas através do serviço dessas soluções que você criou e para glorificar ele. Então você ama a Deus e serve o próximo através do negócio. Então, desde o teu cliente, como você falou, né, que você quer abençoar ele, o teu colaborador, né? Então, como é que, em algum momento, desde quando você criou o negócio, já teve essa mentalidade? Ou você foi amadurecendo espiritualmente e foi incluindo isso no teu negócio, essa mentalidade, essa visão, né, de servir? Como foi esse processo? Sim. Aron, um pouquinho ainda da pergunta anterior, já mesclando com essa aqui, eu passei momentos de muitas dificuldades, mesmo tudo parecendo dar certo, tudo estar pronto para dar certo, mas eu não conseguia prosperar. E foi um momento que eu não tive outra alternativa a não ser estar imerso na palavra de Deus. E nesse momento até teve algumas vezes que eu conversei com Deus e falei, Senhor, tive experiência de conversar. Hoje tem uma pessoa chamada o Paulo, que ele é padrinho meu de casamento, ele é a Cláudia.
são pessoas também, como eu falo assim, a gente talvez nem se conversa sempre, mas quando conversa, são pessoas que são assim, que impulsionam a gente, né? Então, o Paulo sempre é um cara que me inspira, ele já também passou por muitas dificuldades na vida dele, já enfrentou muitos desafios e teve sempre serenidade e confiança em Deus para seguir em frente. O Paulo, ele teve várias alternativas que talvez muitos não seguiriam, e ele seguiu, insistiu e foi, confiando em Deus, independente da turbulência. E eu me espelhei nele. E um dia, eu em oração, muito incomodado, muito clamando ao Senhor, me veio o Paulo em pensamento, que eu tinha encontrado ele, e ele me chamou na casa dele para fazer um projeto de Wi-Fi. Eu falei, tá bom, né? Eu sou telecom, sou internet, você sempre mexe com Wi-Fi, você mexe com a internet, né? E aí eu fui para casa dele e assim, é um projeto que eu tinha feito por diversas vezes. E sei lá que eu esqueci uma configuração. E não funcionou, mas já tinha vindo embora. Aí ele me chamou de novo no outro dia para ir lá. Aí eu fui lá de novo, e de novo nós tivemos. Eu e minha esposa cansados, já tinha pegado os filhos na escola à noite. Fomos lá e tivemos a oportunidade. Enquanto eu mexia nos equipamentos, a minha esposa conversava com a esposa dele. E foi um negócio assim, direcionado por Deus, tudo orquestrado, né? Sim. Mesmo as crianças cansadas, a gente teve disposição para ir lá e para fazer uma atividade que não era a minha atividade principal. Eu fui mais para poder ajudar ele também. E aí eu falei, chegando em casa, eu falei, Senhor, eu preciso tá com esse cara aí, ó, igual com esse cara aí, ó, é igual ele. E aí eu liguei pra ele. Falei assim, ó, Paulo, de que igreja que você é? Ele falou assim, mano, não vou falar de igreja pra você não. Eu vou te falar de palavra. Olha só. E foi um momento assim, mais um degrau que eu subi. Amém. Na direção certa. Na direção certa. Isso que é importante, que eu subi muitos degraus, só que na parede errada. Mas teve degraus que aí comecei a subir na parede certa, né? Você coloca a escada na parede, você tem que saber o caminho. Só pegando aqui, ele é o Paulo, né? Paulo. E ele te inspirou... Tem quantos anos isso, mais ou menos? Foi em 2014. E hoje, cara, tu tem ele como referência? Assim? Em 2010, em 2005, eu montei uma mega estrutura industrial com muito recurso disponível. Montei uma mega estrutura, feito vários cursos profissionais do ramo e tudo mais, e mesmo assim caminhou para aquilo que Deus tinha mais para frente para mim. Eu precisava passar por um deserto para me especializar no propósito que Deus tem para mim. E com isso eu busquei nas alternativas, que é o que você fala, empreender. Empreender nem sempre é só ir à frente, é você evitar de ir para trás, né? Você ter estratégia de se manter no rumo. Então, quando aconteceu isso em 2014, eu estava numa situação financeira muito complicada. E ele foi um cara que me levou para a palavra e me convidou para fazer a célula na casa dele, igual você falou da Cibapa, né? Então, eu vim da PIB, que é a primeira igreja batista de Marília. Nós nos convertemos lá e somos apaixonados por aquela igreja até hoje, porque a gente também tinha as células, fizemos células em casa, tudo. Foi uma experiência marcante na nossa vida. E ele foi um cara que me falou assim, olha, vamos falar de palavra, vamos estudar a Bíblia. Né? E quando você me pergunta assim, as viradas, como é que foi, nessas percepções e conversas com Deus, e eu tive um momento que Deus também me trouxe essa visão de que se eu quero chegar num ponto, se eu tenho um destino, eu tinha que definir o destino que eu quero. Então, compartilhando contigo e com o pessoal aí que eu possa contribuir na vida de vocês, eu digo que o meu sonho, ele tem uma foto. Eu estar num domingo, já com uma idade avantajada, com a minha esposa do meu lado, a minha esposa do meu lado, com toda a família sentada numa mesa, num ótimo restaurante. E todo mundo se divertindo, interagindo, e eu ainda pagar a conta de todo mundo. Arão, esse momento, essa foto, ela explica muitas coisas. Que eu vou estar com boa saúde, vou estar casado e respeitando a mesma esposa, eu vou estar com a minha família toda unida e toda em harmonia, eu vou estar financeiramente muito bem, porque eu posso honrar com esses custos para eles estarem lá, né? Então, isso é o objetivo da minha vida. E Deus, ele me colocou numa situação onde eu poderia... Falou assim, olha, bom, se você quer chegar lá, que tal você conversar com quem já está lá? É uma estratégia infalível. Um mentor, né? Sim, você pergunta para quem já está lá. Então eu comecei a procurar homens que já estavam nessa condição. E o que me surpreendeu de imediato foi que quando eu falei assim, vamos tomar um café para compartilhar o seu conhecimento? Eu falei, vamos.
que dia que você pode? Falei, qualquer dia. Eu falei, como assim qualquer dia? Eu tô correndo aqui para pagar as contas, para fazer as obrigações, e você pode qualquer dia. E sim, eles podem qualquer dia, porque além de tudo, estavam muito bem amparados profissionalmente e financeiramente. Não. E eu, depois de conversar com alguns deles, né, ser muito ouvinte, porque também me aprecia muito a palavra na Bíblia que diz que a gente tem que tomar muitos conselhos, né? Sim. Provérbio, né? Isso. Tá na multidão de conselhos, né? A sabedoria, para quem vai à guerra precisa tomar conselhos, né? Aqui, então é bem importante. A Bíblia cita muito isso. A gente pode selecionar os conselhos que a gente quer, sim, né? Não é obrigado a você colocar tudo para dentro. É bom, né? E o que acontece? Eu trabalho com tecnologia, a gente fala muito em algoritmo. Sim. Então, quando você conversa com 10 pessoas e aí você busca um algoritmo em comum. Sim, né? sim. Então, e esses algoritmos eram o quê? Todos liam a Bíblia, todos respeitavam suas esposas, todos faziam negócios à luz da Bíblia. Olha só. Então, eram alguns hábitos que eu falei, bom, se eu seguir esses mesmos hábitos, as minhas atitudes vão me levar a me conduzir ao destino. E aí eu quero te fazer uma pergunta baseada nisso. Vamos lá. Imagina, você falou anteriormente, você montou uma mega estrutura com um recurso financeiro, que é o gargalo de muitos que me procuram. Aron, quero montar um negócio, quero captar recurso, porque eu não tenho dinheiro. Beleza, você tinha. Mas você não tinha o outro lado que o Paulo trouxe para você, né? Que é isso que você está falando agora. Então, você diria o seguinte, o que é mais importante? Ter conhecimento, ter network, ter recurso ou ter uma fé... Não precisa nem perguntar, não precisa nem terminar a pergunta. Nessa história, nesses próximos passos em relação ao que o Paulo fez, ele me levando para a casa dele e teve um momento que nessa célula foi o pastor titular da igreja. E esse pastor, num momento, ele me convidou, falou assim, olha, nós temos um grupo de oração entre empresários, de leitura bíblica de empresários, e eu quero que você faça parte. Eu não sei se você está conseguindo associar que Deus foi assim, foi colocando para mim... sim, né? Etapas, né? Etapas assim, sequenciais e numa boa velocidade. Então, não interessa quanto dinheiro você tenha, interessa que você tem que estar no propósito, você no caminho certo. É que quando Deus fala assim, ó, você está alinhado comigo, agora você vai ganhar velocidade. Né? Então, porque Deus não te dá velocidade para o caminho errado. Sim. Aqueles que estão alinhados com Ele, né? Aqueles que buscam Ele, que têm temor a Ele, né? Que o temor do Senhor é o que te garante uma velhice aí de frutífera e uma família. A foto lá que você falou, né? A foto que você quer tirar lá na frente, né? O que vai garantir é isso, né? É isso aí. Com o temor do Senhor também é o caminho para eu chegar nessa foto. E quando ele me chamou para o empresários, eu falei, poxa, para mim é fantástico, porque eu vou ter leitura bíblica, eu vou ter o grupo de empresários que vão estar ali compartilhando experiências comigo já, né? Então, ou seja, olha só, como que Deus me economizou tempo, me economizou dinheiro, ele me colocou já em questão de poucos dias num ambiente que, cara, melhor que MBA, melhor que muita coisa aí. E eu te pergunto assim, Ivan, nesse momento de busca, de encontro, né, com a palavra e com o Espírito Santo, e com homens de fé e de valor, né, de princípios, te quebrou muito, cara? Assim, mudou a tua mente, cara? Foi assim, Aron, o que principalmente me ajudou muito foi que, lembra que no começo eu te falei que eu tinha um conhecimento superficial sobre a palavra pela cultura da família? E eu decidi ir a fundo. Eu quero saber quem que é Jesus, quem que é Deus, quem que é Deus, né? Aí eu fui para o manual da vida. Eu fui para a leitura da Bíblia, eu fui para o estudo bíblico, que foi o que me alavancou, porque tinha muita coisa que eu praticava no meu dia a dia com boa intenção, mas que Deus não estava nesse negócio. Não tá na instrução dele. Né? Não eram coisas que lesavam pessoas, mas eram condutas que Deus não aprovava. Né? Talvez você negociar muito fervorosamente, às vezes você aproveitar uma oportunidade de negócio. Então eu entendi que isso não agrada ao Senhor. A gente até Provérbios diz que ele balanças, né, pesos e balanças não podem ser diferentes. Então, isso foi de um caminho, foram vários pontos que eu fui me formando. Para esse conhecimento, esse compartilhamento, porque você lê a palavra e aí você vê pessoas que já implantaram isso no próprio negócio compartilhar contigo que deu certo. Então, é esse caminho que você segue. Isso é bem importante. Ivan, você em algum momento, cara, teve medo? Porque assim, essa palavra é forte. Arão, no nosso meio tem muitos empresários que não gostam de falar, porque parece fraqueza, né? Mas... Não é fraqueza. Arão, é o seguinte, ó.
nesses próprios estudo bíblico, nesses dias que eu fui fazer esses estudos, não esse, como outros estudos, sim. momentos que eu reservei para a palavra de Deus, eu estava entre algum fornecedor cortar um serviço meu ou não. Era tipo, eu não sabia o que eu ia fazer. Tava assim, já... Sabe aquele ponto que você já se entrega a Deus e fala, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que pensar. Né? Então, momentos assim que eu já fui para fazer... Lá na igreja da PIB tem o face a face, que é o encontro com Deus. É muito fantástico. Bom, muito e eu já fui para lá e momentos assim que eu tava sem saber como é que ia ser amanhã. Então, não tem como você não ter medo. Eu me apoio muito... Naquela passagem da Bíblia que Jesus ele faz a multiplicação dos pães, ele manda os apóstolos todos irem ao barco para atravessar, e depois ele vem no meio da tempestade e até pensam que Jesus é um fantasma, né? Sim. Aí Pedro vê ele e fala assim, Senhor, se for o Senhor mesmo, me faz ir até aí. E o que é andar sobre as águas pra gente? É algo impossível, né? Sim, humanamente, né? O que é no dia seguinte você ter um recurso para pagar uma conta que você não sabia nem onde vinha? É andar sobre as águas. Sim. É um negócio que você vê e fala, é impossível, não tem solução, não tem como, né? A gente já tem essas doutrinas que nós tivemos que algumas situações diante dos nossos olhos, elas são impossíveis. Aí Pedro, com a afirmação do Senhor, falou, pode vir. Então ele fala assim, Ivan, pode investir, pode ir. A minha esposa, a gente fala muito assim, inclusive, nesse momento, glória a Deus pela vida da minha esposa, que é uma mulher que ela me diz assim, em casa a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Né? Então ela me motiva, ela me capacita, ela me apoia. Então ela é minha conselheira, ela é meu radar, ela é um presente que Deus colocou na minha vida aí. E eu queria aproveitar a oportunidade de dizer pra mim também. Opa, arrocha aí. Que é isso também, cara. Que assim, eu sou uma pessoa melhor depois que eu casei com a minha esposa, né? Na verdade, pegando um gancho nessa fala que você falou, que é assim, eu descobri que eu não amava tanto Deus em um momento da minha vida que um pastor me confrontou. Ele falou, Aron, você ama a tua esposa? Eu falei, amo. Aron, tu ama a tua esposa? Era mais ou menos o que Jesus perguntou para Pedro, sabe? Aí eu falei, amo. Por que ela falou alguma coisa? Aí ele, você ama a sua esposa? E quando ele me perguntou a terceira vez, eu percebi que ele estava me confrontando. E aí ele falou, 3 vezes. Mas você ama como Jesus te ama? Aí eu falei, não. Aí ele falou, pois é, ele te chamou para amar como Jesus ama. Então eu quero dizer que eu ainda estou nesse processo. Eu ainda não cheguei nesse nível de amar como Jesus me ama, mas eu quero cada dia melhorar e cuidar mais da minha esposa, das minhas filhas, né? Eu sei que você também tem filhos, e essa é a nossa missão, né? A família. É maravilhoso. Se a gente for falar aí, dá outro podcast aí de falar de família. É o principal ministério, né? Mas, cara, glória a Deus, né? Pelas nossas esposas e pelos nossos filhos. E dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é maravilhoso, né, Ivan? Mas e aí, cara? Então, assim, só complementando a questão da minha esposa, para você ter noção, nos momentos que eu passei de dificuldade, a minha esposa ela buscou literatura por mais de uma vez para apoiar a nossa família, a minha jornada, a minha profissão, o meu propósito. E eu falei assim, amor, eu não tenho muita afinidade por ler, eu gosto mais de assistir do que ver, de ouvir do que ler, né? Sim, entendo. Você acredita que ela fica na cama e ela lê pra mim? Ela leu por diversos livros pra mim. Então ela vai ler. Eu chamasse para empreender. Inclusive, ela puxou o resumo e falou assim: vou passar pra você. E olha só o que é legal, Ivan, isso falando, né, cara? Esse momento aqui aparentemente descontraído de falar da nossa esposa, que é muito sincero, que talvez seja alguém que não está alinhado com a esposa. Talvez seja alguém que não está alinhado com o esposo. Não é? Estão andando ali, a casa não está em ordem. E outra coisa, eu falei para um amigo, falei, cara, lê esse livro, que esse livro te abençoe. Senta com a tua esposa. E porque lá no livro tem aquela parte ali do mão na massa, fazer, né? De analisar quem você é. Isso que a tua esposa fez. Na prática, o livro fala isso. Então, precisa disso, né? Tá alinhado com a esposa, com o marido. E com os filhos, né?
eu vejo assim muitas famílias que são prósperas, né? Os filhos estão... Né? É igual construção, Aron. Base, né? Baldrame, parede. O casamento tem que estar bem. Deus, a gente está bem com Deus, o casamento tem que estar bem, né? Aí os filhos vão ser construídos em cima da nossa alicerce. Vai tudo bem. Aron, inclusive, você está falando do casamento, né? Eu vejo que, eu te falei aqui por algumas vezes que eu tive algumas frentes que eu fui me aperfeiçoando. É como você ser um gladiador. Você tem que ter uma boa espada, um bom escudo, né? Uma boa armadura. Que, na verdade, somos gladiadores, né? Empreendedores somos gladiadores. Não tem como você não ter uma cicatriz, né? É verdade. E a escolha da esposa é parte disso. Da esposa, Amém, né? A esposa escolher o marido, a pessoa certa é base para isso. Então, que a gente sempre esteja em concordância com aquilo que Deus tem para nós. A gente vê que na passagem bíblica, todo mundo que se antecipou não teve um bom resultado, né? É que você antecipou a promessa de Deus ou não acreditou, não esperou pela promessa de Deus. E escolher a esposa é fundamental. E a literatura, a gente ler as coisas e assistir, né? Até peço que ela me acompanhe nesses momentos, porque é fundamental que o casal esteja alinhado. Porque o conhecimento que eu tenho, ela também tem que ter e vice-versa. Para a gente estar todo mundo na mesma crença, no mesmo propósito, nossas mentes estejam alinhadas nas nossas orações. Porque Deus fala, onde 2 ou mais estiver, ali estarei. Né? E a gente clama ao Senhor junto, a gente ora junto, escreve junto e tudo tem dado certo. Tá tudo funcionando. Glória a Deus, né? Mas só concluindo a questão do Pedro lá, para não ficar pontas outras. Que eu vejo que quando Pedro saiu do barco, ele andou nas águas. Sim. Mas por que ele andou nas águas? Porque a palavra do Senhor conduziu ele e ele focou em Jesus. Então, a hora que ele olhou para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Ele conseguiu o recurso que ele precisava para pagar os boletos, ele conseguiu a solução do o fornecedor que precisava, ele conseguiu o contrato que ele precisava. Então, ele conseguiu. Mas a hora que ele tirou o foco de Jesus, ele olhou para o mundo real, ele olhou para a tempestade, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Mas não termina aí o que eu tenho para te falar. Termina é o seguinte, que mesmo afundando, que às vezes a gente se sente afundando, a gente está afundando, ele fez o seguinte: Senhor, me salva. Então é importantíssimo, que não interessa se nós estamos afundando. Senhor, me salva. Aí Jesus dá a mão para ele, tira ele da água, e eles vão em segurança para o barco. Ivan, pegando esse gancho aí dessa fala, Senhor, me salva, mesmo afundando, aí eu quero voltar lá para o início. Aquela foto lá do menino que perdeu o pai. E como foi, cara, isso naquele momento? E como você faz essa referência com a tua história hoje, que você colocou lá, que Deus sempre esteve contigo? Como foi isso? Porque para muitos foi afundando ali, né? Foi assim. O meu pai é um cara que eu acho ele fantástico, sou fã dele. Foi um cara que tem uma história de vida, assim, maravilhosa. É um cara que teve desafios, é um cara inteligentíssimo. E uma coisa assim que eu não sei se eu chego perto de quem ele foi. Mas meu pai, até hoje, 45 anos, 46 anos após a morte dele, quando eu vou para a região, não é para a região, não é para a cidade não, é para a região que ele morava, todo mundo fala assim: você que é o Ivan Francischini, você é filho do Ivanil Francischini? Eu falei: sou. Falou: rapaz, seu pai era um cara muito bom, seu pai tinha um coração, era inteligentíssimo. Essas coisas que na cidade vizinha, na própria cidade, ele que resolveu, ele que fez, todo mundo gostava dele, era um cara de um coração, ele ajudava todo mundo, né? Então meu pai, ele teve uma trajetória assim, admirável, né? E ele, infelizmente, ele cessou a vida dele ainda jovem, com 46 anos, mas em virtude de algumas dificuldades de saúde também, né? Até pensando no próximo, ele não queria dar trabalho para a família. E com isso, cara, infelizmente, talvez se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento na ocasião, poderia ter um cenário diferente. Mas assim, Aron, eu não posso mudar o passado, cara. E eu falo assim, para os que estão ao meu redor e na minha família, que se um dia o passado te ligar, não atende não. Ele não tem novidade nenhuma para te contar. E ele não pode te atormentar, ele pode servir de ensino. E o único caminho que eu tinha para frente era ser o melhor pai que eu podia ser para meus filhos. Então, quando eu casei com a minha esposa, quando a gente teve notícia da nossa primeira filha, eu busquei tudo aquilo que eu tenho de bom do meu pai, que eu escutei de bom do meu pai, porque com 2 anos de idade a gente não me lembro dele, não conhecia ele, né?
convivi com ele, mas a gente não tem lembranças. Então eu busquei ser o melhor que eu podia ser para meus filhos, independente da ausência que eu tive. E minha mãe também foi uma leoa, cara. Minha mãe Poxa, que bom, cara. encarou aí com 2 filhos pequenos, minha mãe foi feirante. Pois é, você falou que a tua primeira experiência de empreendedorismo foi sim. E aí, e minha mãe lutou muito, cara. Tem também as dificuldades, né? Ela, jovem ainda, também ficou viúva, sem destino, e também buscou e venceu. Minha mãe hoje é uma grande lutadora e uma vitoriosa. Ivan, essa tua história, cara, ela inspira, né? Porque assim, não é o sucesso, né? O sucesso para uns pode ser o normal para outros, ou pode ser pequeno para outros. Eu até te mandei uma mensagem e falei, cara, hoje eu tô aqui com um grande empresário de um grande grupo, Telecom, mas eu quero trazer alguém que é um empreendedor de um carrinho de pipoca e que está vendendo lá no Cesarmar, mas que entendeu que ali, através daquele carrinho, ele está levando um produto, está servindo, está fazendo a diferença. Tem um empreendedor lá da minha comunidade de fé que ele começou lá no Cesarmar. Hoje ele está montando uma franquia. Eu já alinhei, ele está viajando agora, eu já alinhei para ele vir aqui, ele vai contar a história dele. Então, assim, não é o tamanho do teu negócio, não é o volume de dinheiro, porque para aquela parábola dos talentos, para um ele deu enterrou, para outro 2 e outro 5. Eu não tenho que olhar o que Deus está fazendo na tua vida, eu tenho que glorificar a Deus pelo que Ele faz na tua vida, mas eu tenho que entender o que é que Deus quer fazer na minha vida e fazer o que Deus tem para mim, o que Ele colocou nas minhas mãos, né? Então, às vezes as pessoas hoje nesse mundo de internet, é isso que eu queria te perguntar, de marketing digital, de ganhos, criptomoedas, ganhos no marketing digital e tal, e as pessoas focam muito nesses gurus e esquece de fazer a base. Sim. Então, assim, o que é que você poderia dizer para o jovem hoje sobre isso, sobre o sucesso? Às vezes a gente tem uma visão e um compartilhamento de informação que ele é errôneo. Quando você entra no mercado para você crescer, na minha opinião, você está no caminho errado. Se você já quer chegar lá no topo, né? Quando você vai comprar um Bitcoin, para você ganhar, você está no caminho errado. Porque a gente tem que, como você também escreveu no teu livro, cada um foi criado de uma forma. Isso. Deus deu os nossos... Em outras literaturas também você encontra que cada um tem seus dons, né? E quantas milhares de pessoas no mundo estão precisando dos meus dons, dos seus dons, né? Dos dons do Alisson aqui. Quantas pessoas estão precisando desse dom? Igual você falou do pessoal que tem pipoca no parque. Cara, como a experiência melhora de passeio no parque comendo pipoca, né? Então, a gente tem que saber o entendimento que primeiro você dá, né, para você depois colher. Estando alinhado com o propósito de Deus, com o seu caminho, tudo vai dar certo. Você pode ter um negócio que você falou, pequeno, mas te satisfaz. Sim. É um negócio que você é pleno nele, você é feliz. Você, quando você entrega o teu serviço ou o teu produto para essa pessoa, para o teu cliente, você percebe que você entregou para ele uma experiência acima do valor que você está sendo praticado. Exatamente. Então você aprimorou na vida dele, você deu uma palavra. E uma coisa que eu falo assim, também, Aaron, eu busco, em cada lugar que eu chego, eu busco deixar ele melhor do que eu cheguei. Então eu vou num restaurante e se realmente eu tenho uma boa refeição, eu faço questão de elogiar o cozinheiro, o maître, o garçom, eu faço questão de elogiar, porque é uma verdade que tem que ser transbordada. É uma sensação que eu tive, que eu melhoro inevitavelmente o dia daquela pessoa, aquele momento, porque pode ser que aquela pessoa ela não esteja num dia tão legal. Talvez precisando desistir. E quando você passa essa verdade que ele é um ótimo profissional, ele realmente levanta e segue em frente. E pegando esse gancho, e só ver aqui, ó, me sinaliza aí a questão do tempo. Cara, você tem essa facilidade de falar, você é um cara carismático, um cara acessível. Obrigado. Né? E eu percebo isso, eu te observei naquele dia daquele evento, e tinha muitos jovens ali da área de tecnologia que estavam... Sim. Falando com você, e você ia até as pessoas. Você que me procurou naquele dia. Não foi eu que te procurei. Na verdade, eu nem sabia que você era empresário e tudo mais. E você me convidou para ir te visitar e etc. Né? E eu percebo isso em você, esse acessível. E
aquilo que o Paulo fez contigo, você tem feito com outros? Como é que está sendo isso aí? Como é que está sendo esse legado, né? Vou chamar de legado agora. Eu tenho, assim, na questão do Paulo, que é um fato importante, é porque eu busquei. Então, através da palavra, da percepção que Deus me deu, eu busquei o Paulo. Né? Então, eu percebo hoje que tem muitos jovens que... eu vou dar uma vírgula aqui e vou começar um outro para a gente já emendar logo. Tem muita gente, Aron, que tem muito conhecimento, tem muito investimento disponível, tem muita experiência para compartilhar, que está cheio de coisa boa, está doido para transbordar. Mas como Jesus mesmo fez, você quer ser curado? O que eu posso fazer por você? Legal. Tem muitas pessoas ainda que não sei por qual motivo não se permitem receber, ser transbordado. Então, por isso que eu, de certa forma, muito educadamente, pergunto, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa, né? Sim. Em que eu posso contribuir meu conhecimento contigo? Aí as pessoas começam a compartilhar e você pode, porque quer queira ou quer não, cada passo que eu dei na minha vida, eu tenho uma experiência. Que eu posso... Né? Lembra que eu conversei com pessoas que tiveram boa disposição para compartilhar a vida inteira comigo? Sim. Então, nada mais do que coerente de eu servir da mesma forma o reino de Deus, né? Para que essas pessoas... Porque tem muita gente, muito jovem aqui, Aron, que tem dons maravilhosos. Tem um camarada que... Eu não sei se esse podcast vai chegar até ele, mas é um camarada que tá comigo aí, chamado Vinícius. Cara, esse cara tem um dom que ele não descobriu todo o potencial que ele tem ainda, que Deus revelou para ele. E ele é um cara empreendedor, saiu do CLT, montou o negócio dele, se preparou, tudo, tá com desafios, mas ele tá num momento que ele tá sendo obrigado a perder o foco dele de trabalhar em cima do dom para gerir negócio. Falei, Vinícius, seu dom não é gerir negócio, seu dom é a atividade que você é. Que Deus te chamou, né? Exatamente. O teu potencial. É isso, cara. É um cara que você conversa e passa para ele poucas palavras, ele já consegue interpretar e já te entregar aquilo que você... melhor do que você imaginava. Então, esse é o dom dele. E eu tenho sempre constantemente conversado, porque ele dá espaço. Ele quer ser ajudado. Ele me pediu, falei, Ivan, me dá uma direção, me ajuda, me apoia aqui, né? Então, é um exemplo clássico que a gente está conversando aqui agora. Ele é um cara que tem que tomar cuidado para não pegar todo o potencial e o tempo dele e colocar isso numa gestão de pessoas, numa gestão administrativa. E não no dom. Mas aí você não acha... Desculpa, a gente tá falando dele aqui, nem tá aqui, que de repente ele pode até mandar lá, né? Sim, uma ele mensagem. Não é daqui, tá? É que eu digo aqui, ele não tá na conversa, né? A gente tá falando aqui. Mas ele já conheceu o Palmas, eu trouxe ele pra cá, pra ele conhecer, assim, que eu acho que o Palmas é uma história maravilhosa. Mas pra glória de Deus, né? A gente tá falando aqui pra abençoar a vida dele, né? E também tem muito do tempo, né, Ivan? Porque, assim, às vezes a gente quer acelerar. Tipo assim, chega uma pessoa, cara, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? Mas de entender também, de respeitar o tempo de Deus na vida dele, né? Porque, assim, ele precisa talvez ser lapidado, amadurecer em alguma área que a gente não conhece a história da pessoa integralmente, né? E às vezes nem a pessoa, é só o Espírito Santo, que tem muito isso aí, talvez, na tua história. E tem na minha, por exemplo. Eu, por muito tempo, enterrei uns talentos que Deus me deu. Então, assim, para os olhos de muitos, eu estava até multiplicando. Porque, assim, quando você está no nível... Que imagina que se eu te falar que esse aqui, por exemplo, é o 10º nível que eu faço, mas os outros eram mais livro acadêmico, mais livros científicos. Eu até publiquei internacionalmente. Mas esse é o livro aqui que eu considero assim, que é o livro de inspiração, que é o que eu quero que as pessoas aprendam realmente. Mas já era para eu ter publicado esse livro tem uns 10 anos. Então eu enterrei durante esses 10 anos. Mas era um tempo de Deus na minha vida que Deus precisava me tratar. Complementar capítulos. Exatamente. Então, era a história que tu falou do degrau lá, sabe? Então, talvez... Vinícius, né? Talvez o Vinícius seja isso. Né? E aí, só que ele precisa de pessoas como você, como Paulo foi, de alguma forma. De mentores que eu tive, de líderes, né, que a gente tem, que são exemplos. E em algum momento é na história de família também, como você falou. Em algum momento também da minha, né? E de alguém que está vendo a gente. Só que eu preciso entender o propósito de Deus, aonde Deus quer me levar. E o que eu tenho que fazer hoje. Porque senão eu vou viver uma vida sem propósito.
Sim. Que aí que é o livro, né? Ou você vive sem sair do lugar, né? Você simplesmente passa, patinando, né? Tá patinando ali. Ó. Não, essa questão que eu te falei do Vinícius, assim, Deus ele já me mostrou, ele já me deu conhecimento. Hoje, quando você lê Provérbios, o que é aquilo? Provérbios hoje é o ensinamento com base na vivência de homens, de momentos, que estão ali prontos para que você não precise passar. É só você ler, meditar, né? Então, compartilhar isso. Então, ou seja, às vezes o que eu estou fazendo com o Vinícius é essa leitura, é compartilhar o que eu já passei, para ele não precisar sofrer. E ele pegar todo o tempo dele e o dom dele nessa juventude e colocar a energia, porque Deus precisa de grandes homens. Ei, vou aproveitar que eu te falei ainda agora. Eu queria que tu levasse esse livro pro Vinícius. Opa! Leva sim, será nada. E aí, assim, depois, quem sabe, a gente dá um feedback, tem alguma chave aí no livro, algo que destrave aí, né? Na vida dele, o que Deus faz com ele, né? Porque assim. Vai funcionar muito ele. Eu conto a história do cajado, sabe? Que o Moisés, ele passou 40 anos lá no Egito, ele foi formado como príncipe, como alguns dizem como engenheiro, né, de militar e etc. Aí ele mata aquele egípcio, vai lá pro deserto e fica 40 anos. Quando Deus aparece para ele, fala que ele vai liderar e fala, não, mas eu não sei falar e etc. Põe o irmão dele. Mas Deus fala um negócio com ele que é o seguinte, o que é que tu tem na mão? Aí ele fala, esse cajado. Joga no chão, aí transforma uma serpente e pega no rabo. Eu não quero falar aqui a exegese, a parte, o simbolismo disso. Mas o simbolismo que eu quero trazer para os chamados para empreender é o seguinte: é o que ele tinha na mão, Deus falou, vai lá e faz isso com o que tem na mão. Então, o que é que Deus quer te usar hoje? O que é que Deus quer usar a pessoa que está nos assistindo? É o que ela tem na mão. Às vezes, você está procrastinando, você tem medo de usar aquilo e o cara está constantemente em busca de conhecimento que Deus já deu para ele. Quando eu terminar a segunda faculdade, quando eu terminar um MBA, ou quando eu tiver dinheiro, ou quando eu fizer a viagem, ou quando... E está sempre procrastinando. Autossabotagem, né? Não querendo desenvolver. Então, às vezes, volto a dizer, Vinícius, se você estiver ouvindo a gente, eu não sei se é isso, tá? Mas às vezes é isso. O medo... Não, ele tá bem determinado. Não, eu não tô falando dele, né? Eu tô falando assim, que às vezes já aconteceu comigo, então eu quero trazer para mim. Às vezes o medo me leva para uma zona de conforto. Não, eu vou trabalhar aqui com um cargo bom, mas que eu tô em estabilidade, e aí eu não vou arriscar. Vamos falar dos denários? Boa, vamos falar deles, né? Hoje... nós somos homens que Deus deu 5 denários. Boa. Nos deu 5 denários. Então, os denários não são só dinheiro. Não é só o valor financeiro. Sim. Eu não tenho dinheiro para fazer. Tem. Você tem o fôlego de vida. Você tem o seu dia. Você tem as suas horas. Você tem as pessoas que você pode compartilhar e procurar. Hoje eu digo assim que para qualquer empresa no mundo existe vaga. Depende para quem. Depende para quem, depende para o profissional, né? Então você vê, hoje você está num ambiente onde as pessoas elas estão cada vez mais as pessoas estão cada vez mais procurando conforto e não prosperidade e não honrar os denários que Deus confiou na mão deles, sabe? Então é isso que eu vejo. Hoje a gente tem inúmeros... como eu falei, os denários não são só dinheiro. Você tem que ver o que você tem na mão, o que você tem ali pronto contigo, que você pode fazer. Então eu vejo que hoje, eu já tive a experiência de conversar, como eu te falei, conversar com pessoas de idade mais avantajada que a minha. E eles disseram assim, você quer trocar o que eu tenho pela tua idade? Então eles não foi um só que falou não. Né? Falou assim, por quê? Porque eu tenho certeza que eu consigo de novo. Eu cresço de novo. Então isso que a gente tem que ver. Se às vezes a tua dificuldade... A que você coloca como uma dificuldade não é uma dificuldade, é uma desculpa. Sim. Porque o que eu falo muito assim é que a alternativa, ela inibe o profissional, ela inibe o empreendedor. Para quem não tem alternativa, não tem outro caminho a não ser ir em frente. É levantar e ir. Mas eu posso... Não tem outra alternativa, você não pode ficar onde você está. Eu falo assim que uma das coisas que eu comento, que lógico, você não pode viver dessa forma, mas eu digo que para quem está... Imagina uma pessoa, a gente fala a questão de fluxo de caixa, né? Mas quando você fala em... Você consegue ficar quanto tempo sem comer? Você, Aron, quantos dias sem comer você consegue viver? Olha, ainda mais eu que sou...
tempo você consegue ficar sem comer? Me fala aí. Porque comer, eu acho que a pessoa passa mais tempo, né? Água que não, mas diga aí, quanto tempo você acha que você fica sem comer? Cara, sei lá, de repente 3 dias, não sei. 3 dias? Quanto tempo você vive sem comer? Uns 30 dias? Vamos botar, né? Porque certo. Jesus, né, passou ali, então... 40, né? Mas 40. Então... Agora eu vou te perguntar, qual que é a pessoa que ela consegue ficar mais de um dia, 2, 3 dias, um tempo sem comer? Mas e sem respirar? Aí não dá, né? Não dá, né? Então eu digo que fluxo de caixa na empresa é como respirar. Poxa, isso é bom. Você ter lucro é igual a comida. Você pode viver um tempo sem ter lucro, mas sem respirar, sem fluxo de caixa, sem giro, é difícil. Com isso, eu vou emendar outra coisa. Que a gente, quando... eu falo assim, às vezes você está afogando. Imagina que você está num lago afogando. Você não pode ficar sem oxigênio. Aí aparece um jacaré. Cara, eu vou abraçar o jacaré. Jacaré serve de tronco. Sim, entendeu? Sim. Depois, se ele vai querer te pegar, é outra história, mas pelo menos nos próximos segundos ali eu estou garantido. Né? Não que pode ser um estilo de vida, mas isso que eu digo, se você está numa situação que você precisa sair daquela situação, porque você não tem alternativa, né? Você tem que se virar, nem que for abraçando um jacaré para você depois caminhar. Então, a palavra que eu deixo em relação a isso é que elimine as alternativas. Que você não tem como não dar certo. Cara, eu tenho 4 filhos, tenho uma neta, eu não tenho como parar, né? Então, eu acho que o importante é isso. Quantos minutos? Não, me ensina disso aí. É porque assim, a vontade é de ficar... Ivan, cara, falar sobre essa parte financeira é sensacional, porque assim, aquilo que eu falei anteriormente, Deus, ele é o dono do negócio, ele colocou nas tuas mãos para honra e glória dele. A questão toda é como administrar, né? E um negócio sem receita não é um negócio saudável, né? E aí é o que acontece. É o que você falou, de fluxo, né? Tudo bem, mas em algum momento da tua vida, isso... Você falou já, né? E aí, em relação à fé, como foi que você lidou com isso, cara? Aron, houveram momentos que quando eu comecei a Telecom, foi um momento que eu estava financeiramente... complicado. E eu tive clientes onde o meu intuito foi resolver o problema deles. Lembra do propósito? Sim. Lembra do dom? Sim. Lembra de você primeiro dar para depois receber? E eu vi que na cidade tinha algumas empresas que sofriam com telecom. Sofriam. O negócio, inclusive empresa de podcast, empresa de leilão, né, que precisavam de uma internet boa, de uma comunicação boa, de contato com seus clientes. E eu fui entender essa necessidade e de todo o coração fui levar a solução para ele. Só que financeiramente, talvez, alguns momentos, não foi só uma vez, foram diversas vezes, que eu precisava comprar equipamentos para aquele projeto, material para aquele projeto e para outros projetos também, e eu não tinha dinheiro. Eu tava lá levando a solução para o cara, mas eu não tinha como comprar os equipamentos para atender ele. E aí Deus, ele tocou o coração desse meu cliente, ainda em implantação. Ele falou assim, olha, Ivan, eu tenho um cartão BNDES aqui, o nosso contrato aqui é de 4 anos, né? Não tem nada que você precisa comprar, não. Você pode usar meu cartão BNDES aqui, né? Que você já compra o valor dos 4 anos de contrato, eu vou pagando em 48 parcelas, né? E não foi só uma vez que aconteceu isso. Cara. Então, o que eu vou... que mais eu... né? E Deus é colocando as alternativas. Deus, né, mas lembrando que você tem que estar alinhado, você tem que levar a solução para o teu cliente, não explorar o seu cliente, não simplesmente fazer a venda. É você levar a qualidade de vida para ele, né? Então eu tenho também hoje, um cliente que ele está do outro lado da ponte e ele tem assim, o perfil da equipe são pais jovens e tem que dar atenção para os filhos, pegar na escola, né? E eu tenho que entregar para ele uma solução de telecom bem robusta. E bem disponível, porque se o meu serviço não for suficiente para eles entregarem todos os relatórios fotográficos, imagens, vídeos que eles têm que entregar até 4h30 da tarde, eles atrasam pegar os filhos na escola para atravessar a ponte. Então, o meu propósito lá não é só atender eles com a internet, é aprimorar a qualidade de vida e garantir uma boa qualidade para eles. No meu dom, porque Deus me deu esse dom. Chego num lugar para fazer um projeto, para ter um entendimento, tudo salta aos meus olhos. Aquilo que aquele lugar, que aquele ambiente precisa para crescer, para prosperar. Né? Nossa, isso. E é dor de Deus, né? É aquilo que o livro fala, né? Essa mente de Cristo, essa imagem de semelhança, né? Tudo que Deus nos deu, essa capacidade de criar,
para honrar e glorificar o nome dele. Porque imagina um mundo sem avião, imagina um mundo sem elevador, ou sem escada, sem ar-condicionado, ou sem roda, ou sem fibra, ou sem telecom. Sem vacina, né? Então, assim, sabe, lá no Éden, Deus não criou isso. Mas ele nos deu essa capacidade. Sim. É claro que o pecado vem, mas em Cristo ele reconcilia consigo todas as coisas e nos dá esse espírito, né? E às vezes a gente não toma posse dessa autoridade de sermos a imagem e semelhança de Deus, de sermos filhos amados de Deus. Sim. E aquilo que eu te falei, né, que eu ouvi, que é quando Deus fecha uma ferida, ele abre um ministério. Eu vejo isso, né, de empreendedores cristãos que estão servindo através do seu chamado para empreender. Então, às vezes, na igreja, lança muito... você tem que servir aqui na igreja e é louvável. Eu sirvo como tio numa sala de adolescente. Mas não isso é legal. Mas só que segunda-feira, né? Você levar a solução para o seu cliente não deixa de ser um ministério. Exatamente. Né? Você levar porque assim... E aí, o seu dom para o seu cliente. E você vê que tem muitos empreendedores na tua comunidade de fé, da tua experiência como cristão. Você vê que muitos não entenderam esse chamado para empreender para a glória de Deus. Você vê isso? Acaba assim, nesse ponto em específico, acaba sendo assim até um facilitador para nós. Porque os nossos concorrentes, eles muitas vezes, por necessidade de cumprir metas, eles fazem promessas que não são reais. Sim. E quando nós chegamos com o nosso serviço, isso nos impulsiona. Então, é um ponto bem observar. Então, quando você entrega realmente aquilo que o cliente precisa, pensando em você fazer cada cliente como se fosse um case de sucesso. Todos são importantes. E dessa forma você cresce de forma exponencial. Mas aí você acha assim que hoje os empreendedores da igreja, das igrejas do Brasil, que no modo geral, na tua visão, o que você tem contato, você acha que eles entenderam que a empresa dele é um campo missionário para ele glorificar Deus e levar o nome de Jesus? Você vê isso? Ou assim? Não, ainda não. Ainda acho que essa mentalidade, né? Então essa consciência ela tem que ser trabalhada ainda, né? Hoje na igreja que eu frequento aqui, uma igreja fantástica, o pastor também muito empreendedor, que ele é um pastor assim que ele conclui uma atividade, um negócio. Espera aí, que eu falou pastor empreendedor, peraí. Não, ele é empreendedor, cara. Então aqui, ó, mais um nível lá. Esse aqui é pro pastor empreendedor. Vou entregar as mãos para ele, viu? Com dedicatória também, espero você fazer. Esse pastor, cara, ele é um pastor assim que ele traz a palavra da palavra de Deus, ele consegue dar mesclar essa palavra com o nosso dia a dia. Então, segunda-feira você tá pronto baseado no culto de domingo. Cara, você tá pronto legal, né? que é muito que você fala, né? Que é muito que você fala no teu livro também, porque uma vez você tem uma vida na palavra e outra no mundo. Segunda-feira é diferente. Secular e sagrado, né? Você cita bem isso no livro. Então, e esse pastor, ele faz um empreendimento pela igreja, mal termina aqui, ele já começa outro, então ele tem uma visão assim de grande desafio, sabe? E ele comenta, fala assim, olha, essa semana, esse mês, nós tivemos uma oferta aqui que não era habitual, e Deus movimenta as pessoas que são dele também, né? Deus usa os dele. Claro. Então, eu acho que é bem bacana. Na questão do empreendedor, infelizmente, a gente tem um conceito que o empreendedor, ele é um pouquinho... enfim, são preconceitos, né? Que o empreendedor ele não tem muita facilidade de colocar em prática tudo aquilo que ele quer, as ideias que ele tem, né? Nesse ambiente nosso, nesse ecossistema nosso. E eu acho que isso precisa ser trazido como uma bênção. A tua empresa é uma bênção, porque quanto mais você cresce, mais pessoas você contrata, mais emprego você gera, mais renda, mais receita, mais consumo periférico, né? Eu digo que eu também sou muito bairrista, eu acho que tem que investir aqui, né, no nosso mercado cada vez mais. É isso. Ô, Chivan, pegando esse gancho aí, cara, sobre investimento que te fala disso, a gente também está no ecossistema de inovação. O que acontece é o seguinte, e no livro fala sobre isso. Eu vejo muitos jovens que eles hoje, os pais, né, levam essa cultura, estão estudando e está certo, eu acredito nisso também, mas estão muito voltados a uma mentalidade de não empreender, porque isso não é ensinado, não é ensinado nas universidades, não é ensinado nas escolas.
Você não é formado para empreender, você é formado para ser um funcionário. E está tudo bem se for propósito de Deus, porque você pode ser um intraempreendedor. Sim. De repente é o caso do Ivan lá, né? A história do intraempreendedor. A Silvânia mesmo, na Teams, ela conta. Ela era uma colaboradora que trouxe uma ideia e se tornou uma parceira ali, né? Então, quantos casos pode ocorrer isso de intraempreendedorismo? Mas o que acontece é o seguinte: não quero empreender. Eu converso com amigos de infância, jovens, que eles falam, não quero ter essa dor de cabeça não, de lidar com funcionário. Parece que essa mentalidade que o patrão é o inimigo, o colaborador é. Então, essa mentalidade é uma mentalidade que impede que nós tenhamos o Brasil como uma nação de desenvolvimento, de ponta de tecnologia, porque nós temos capacidade, conhecimento, criatividade, mas parece que há um bloqueio de uma mentalidade que vem lá da educação. Temos sementes boas, mas o solo tem que ser fértil. Então, pega, por exemplo, uma igreja. Na igreja, tem o pastor, que ele tem o dom de falar. Sim. Tem o cantor, que o pastor não serve para cantar. Né? Tem que ter alguém que canta do louvor. O corpo de Cristo tem cara que tem um cara que toca violão, tem um cara que toca guitarra, tem um cara que toca bateria, cada um com o seu dom. Tem as meninas da dança, o pessoal da dança, né? E a empresa também é a mesma coisa. O que acontece é que nesse cenário que nós estamos replicando aqui, todo empresário ele precisa do louvor, precisa da pessoa da dança, precisa do cara do som, precisa do cara do multimídia, do cara que limpa a igreja, né? que limpa a cadeira, que ajusta as cadeiras. A questão é que não se deve colocar um preconceito para o pastor. Então imagina que a igreja é uma empresa, né? Como uma empresa. Sim. Você não pode colocar o pastor como um cara que está fora do propósito. Porque precisa dele. Ele é o que leva a palavra. Então cada um com o seu dom. Eu sempre converso muito sobre chave de fenda e pincel. Aron, uma chave de fenda é uma boa ferramenta? É uma boa ferramenta. O pincel é uma boa ferramenta? Sim. Também. Agora pega uma chave de fenda e vai pintar a parede com ela. Não dá. Ela é uma péssima ferramenta. E pega o pincel e vai apertar um parafuso. Ele não tem eficiência. De quem é essa função? Do empreendedor. Exatamente. Ele que vai ver quais ferramentas, qual a necessidade e tudo mais. Esse é o dom que ele tem. E ele precisa de pessoas, como você falou, que talvez não tenham essa visão do empreendedorismo. Porque a função delas exige essa necessidade de calmaria, de atenção, né? Eu digo assim que eu sou um empreendedor que eu converso com o meu time, cara, tô no meio do lugar, eu já mando áudio. Não, mas, cara, meu dia a dia é esse. Eu sou aquele que vai adiante, que vai abrindo fronteiras. É o meu perfil. E eu não sou um perfil tanto de escritório. Né? Me manda por e-mail. Fala, cara, mês que vem te mando um e-mail. Mas aí que tem a questão da visão que eu falo, né? Porque precisa falar muito desse assunto nas igrejas. Em todos os lugares. Eu quero defender em todos os lugares, mas eu trazendo para a nossa realidade de fé, né? Na nossa comunidade. Porque, assim, para educar, né? E para falar, você pode glorificar a Deus através do empreendedorismo. Porque, às vezes, o empreender não necessariamente é tu ser um empresário. Porque tem muito empresário que não é empreendedor. É o cara que quer ter um negócio e não quer trabalhar com CLT e quer ganhar dinheiro, que é aquele negócio que a gente falou do propósito, da prioridade dele. O empreendedor é aquele que olha para uma situação que você falou, que aconteceu com você. Você fala, cara, aqui eu posso fazer a diferença. Ver uma necessidade. Aqui eu posso ver uma necessidade, quero abençoar pessoas, posso transformar o mercado e posso fazer a diferença. Aí ele vai em busca de conhecimento, ele vai em busca de soluções, ele vai em busca de saídas para aquilo, para aquela dor, né? Aron, se a gente não tiver o empreendedorismo, se a gente não tiver facilidade na nossa vida, se a gente não tiver ferramentas que aprimoram a nossa rotina, nem tempo a gente orar tem. A gente não tem tempo para a família. Tudo bem que os primeiros ministérios eles têm ordem, mas se você não tiver as pessoas que criaram hoje as ferramentas que facilitam o nosso dia a dia, né? Como você falou agora do avião, como você falou do elevador, né? Essas coisas como quem criou a internet, o telecom em si, né? Você imagina antigamente todo mundo tendo que visitar, não existia videoconferência. Isso. Então, eu falo muito também do exemplo da vacina da raiva, que é a 914.
Você sabe por que ela chama raiva 914? Não. Porque o cientista errou por 913 vezes. Olha só que legal. Né? Até acertar na 914. Não, sensacional. Então você imagina se esse cara não tem um espírito empreendedor de continuar em frente. Cara, quase 1000 vezes que ele errou. Sim. Né? Se ele não tivesse essa visão, quantas pessoas hoje não teriam a vida poupada, né? Sim. E então o empreendedor, ele tem um dom de Deus. Ele tem esse dom, como você sempre fala no seu livro, que nós somos semelhança do Senhor, né? Isso. Que ele criou tudo. Então esse espírito de criação, de empreender, está conosco também. Poxa, Ivan, quanto tempo a gente tem? Estamos chegando ao final? Cara, 1 hora aqui poderia passar mais 2, né? Mas eu quero fazer um outro episódio contigo, tá? Esse aqui só foi o primeiro. E aí no outro a gente fala de outros assuntos. Assim, a gente está só começando esse canal, esse podcast, né? Ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar também, né? Eu tô aprendendo muita coisa e assim, mas cara, eu dou glória a Deus, porque esse tempo aqui eu senti realmente assim, foi muito edificante para mim. Eu aprendi muito contigo. Obrigado. Vi que você leu coisas interessantes no livro e vai continuar. Que já me edificaram, viu? Que já... Então, assim, que já vai levar esses 3 livros aí. A história do crochê, ele ensinava a empreender sem recurso, né? É simples, ensinar a fazer crochê para as mães que precisavam, né? Cara, assim, que eu coloco lá, que é o ordinário, que é o que você faz no dia a dia, te leva a fazer o extraordinário, né? Como é que você faz o ordinário? Como é que você serve as pessoas? É no simples. Pode ser um bolo, pode ser um carrinho de pipoca, pode ser uma professora. Você pode chamar alguém que não está bem para almoçar. Eu já faço isso. Às vezes a pessoa não está muito bem, você fala, vamos almoçar comigo? Vamos tomar um café? E assim, cara, é servindo pessoas, né? Deus nos chamou para glorificar o nome dele em tudo que fizermos. Quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. E servir as pessoas, né? Então, nós não fazemos obras para ter um benefício. Nós já temos a graça na nossa vida, o Espírito Santo. Então, nós precisamos mostrar a nossa fé através de ações, né? Então, ter uma igreja que é sensacional. Eu não acredito em assistencialismo, tá? Eu sei que a sua visão, mas assim, uma igreja, ela criou um supermercado na igreja. Porque olha só a sacada. Imagina uma igreja de 2.000 pessoas. Todo mundo compra no supermercado. Então ela falou, gente, eu vou fazer aqui, vocês vão comprar agora no supermercado. Não tem fim lucrativo, assim, ninguém vai ganhar. Como se fosse uma cooperativa. Vai ser cooperativa, exatamente. Os preços vão ser diferentes. Então você não vai comprar aqui só porque é da igreja, não. Vão ser produtos bons e preços competitivos. O lucro vai ser reinvestido e parte dele vai abençoar pessoas. E eles criaram uma espécie de um cartão. Então, aquela comunidade carente, ao invés de falar, tá aqui a cesta básica, não. A pessoa tem a dignidade de pegar o cartão e comprar o que ela quiser. Se ela quiser comprar Nutella, ela inserir compra. No mercado. Ela tem o direito ali, né? Então, veja bem, ali não é uma ação social, não é o social pelo social. Mas qual era o objetivo? Trazer a pessoa para o ambiente da igreja e falar, cara, Jesus te ama. Jesus tem um propósito na tua vida. Falar da palavra, falar do amor, falar do evangelho, né? Então, assim, que o nome dele, que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas e dos teus negócios, dos meus negócios, dos nossos negócios e os negócios das pessoas que estão nos assistindo. Mas que, acima de tudo, o nome dele cresça e o nosso diminua. Porque tudo é por ele, né? E porque ele já fez, já entregou a vida dele por nós. O sangue dele já nos redimiu do pecado. E através desse Espírito Santo que nos enche, que nos alegra, que nos faz falar de empreendedorismo, servir pessoas, escrever livros como esse, tá aqui nesse podcast, disponibilizando nosso tempo. E tudo é para a glória dele. Então, Ivan, obrigado. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Amém, que aquela foto lá que você falou lá na frente, eu sei que apesar que ela vai ser uma foto, só falta a idade, mas muita coisa você já faz hoje em dia. Eu sei que eu vi fotos sua ali no Instagram com a família, você falando, celebrando momentos especiais. E vai celebrar um agora, no aniversário da tua neta, né? Esse agora... é meu troféu, né? Já vai celebrar um, né? Dela. É o mesmo aniversário dela, 5 meses. Então, como é o nome dela? Maria. Maria? Glória a Deus aí pela vida da Maria. Deus abençoe a Maria, né? Que todos os sonhos de Deus se cumpram na vida dela. E os propósitos de Deus, que são maiores e melhores do que o que você tem para ela como avô, né? E como a mãe tem para ela, os pais. Mas que a Maria seja essa semente
que vai aprender, assim como você ouviu lá o exemplo do teu pai, do legado, Sim. que ela ouça através de outros sobre a tua vida, a vida da tua esposa, a vida dos teus filhos. Amém, Arão. E que ela exerça também, né, esse chamado para empreender onde quer que ela esteja daqui quando chegar o tempo dela, né? Sim, no momento então, ela já chegou. Ela já chegou trazendo cenário, muita alegria. Que bom, glória a Deus. O propósito dela aí sem mesmo ter uma consciência. Sem saber, né? Sem falar nada, né? Mas glória a Deus, muita alegria cara. Pra gente. Glória a Deus. E, poxa, obrigado. Agradeço a Deus por essa oportunidade, porque sem ele, eu não tenho capacidade humana de fazer. Por sinal, eu até me sinto incapaz em muitos momentos, mas eu falo, Senhor, se tu queres que eu faça, então me abençoa, me ajuda, Arão, conduz, né? Arão, Deus tem um propósito na tua vida, cara. Amém, cara. Tem muitas pessoas, tanto quanto eu, que tem muito conhecimento para compartilhar. Poxa, obrigado. Mas muito conhecimento. E olha, assim, eu quero que você indique, até eu quero trazer esse conhecimento, essa experiência de tudo que eu passei não pode ficar só no meu ciclo de relacionamento. Quem sabe é o Paulo, você é o cara, você é alto-falante, entendeu? Você é alto-falante. Você é como a internet, você leva a distância milhares de quilômetros aí, você leva milhares. Cara. Amém. Glória a Deus. Então, pro próximo episódio, a gente deixa a história da Cova dos Leões, tem mais história boa para contar aí. Né? Podemos fazer alguma coisa sobre os empresários que passam por dificuldades e tem muita coisa, muito conteúdo para contribuir com eles, esses que passam por momentos difíceis, né? E acho que posso falar um pouquinho? Pode, claro. Então, pessoal, eu queria deixar para vocês um recado que, primeiro, veja no teu negócio, na tua profissão, no seu trabalho, molde o teu negócio com a visão de que como você pode melhorar a vida dos seus clientes. Pega o teu negócio, os teus dons, pega aquilo que você já faz e fala assim, como que eu posso melhorar? O foco é melhorar a vida do meu cliente, melhorar a experiência, resolver um problema dele. E deixa que Deus cuida do valor. Deixa que Deus cuida da remuneração. Faça isso que vocês vão ver como vão transformar a vida de vocês, a experiência de vocês. Leve o bem. Aproveite todos os dons que Deus te deu e transforme em bênção na vida dessas pessoas. Amém, cara, amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe, proteja, guarde. Obrigado. Obrigado, irmão. É isso aí. Uma honra estar contigo aqui, viu? Valeu, uma honra cara. mesmo. Obrigado, irmão. Fechou?